Olá pessoal, vamos fazer uma prática agora usando o software Sysvar para análise do delineamento em blocos ao acaso. Aqui tem um exemplo instalado de um experimento em blocos ao acaso. Foram testadas então espécies alternativas, espécies florestais, aos 3 anos de idade, sendo essa avaliação. Foram utilizados 5 blocos, então 5 repetições, e o rendimento, então, que seria a variável, foi avaliado em metros cúbicos por hectare por ano. Dessas diferentes espécies, 5 espécies que nós temos aqui. Então, tratamento Ungrápia, depois o cedro rosa, louro pardo, araucária e cangerane. Então, aqui estão os dados que nós geralmente vamos utilizar quando nós vamos fazer a análise de forma manual do exemplo em blocos ao acaso. Nós vamos pegar esses dados e nós vamos fazer essa análise no programa estatístico Sysvar. O programa Sysvar é um programa livre que tem uma interface bem fácil, uma forma de trabalhar bem fácil que nós vamos ver. Então, esses dados estou levando lá para o programa do Excel. Geralmente o Excel é a nossa forma de ter o banco de dados, então vou mostrar por essa via. Vou colocar aqui no meu arquivo, sempre em forma de coluna, esses meus dados. Em uma coluna é obrigatório agora, como o delineamento é em blocos, eu informar o bloco que eu tenho. Vou colocar a minha fonte de variação de tratamento que eu estou testando e vou colocar as minhas variáveis. Se eu tivesse mais variáveis, por exemplo, altura, diâmetro e outras variáveis de sobrevivência, eu colocaria aqui do lado e depois eu teria a opção de rodar tudo ao mesmo tempo no programa Sysvar. Aqui eu estou trabalhando só com volume, então eu copiei aqueles meus dados, digitei aqui. Uma das informações é o tratamento, diferente de alguns softwares que esses tratamentos são só numéricos. No programa Sysvar eu posso colocar o nome já dos tratamentos, só lembrando que não pode ter diferença de escrita. Por exemplo, aqui o tratamento Ungrápia, se colocar com letra maiúscula ou colocar um acento em algum tratamento, ele vai identificar como outro tratamento, como mais um. Então, por exemplo, a araucária que tem acento, se colocar acento em uma escrita aqui e outra sem, ele vai identificar como tratamentos diferentes. É um cuidado. Ou o que pode colocar é a classificação numérica, tratamento 1, 1, 1, 1 e 1, 2, 2 e assim na sequência. A variável pode ser, o separador pode ser em vírgula, pode ser em ponto, não tem problema. Nós vamos copiar esses dados para o LibreOffice, porque no Excel nós não temos a opção de salvar em DBF, que é a opção DBF, a extensão DBF do arquivo que nós precisamos utilizar no programa Sysvar. Então, vou utilizar, vocês podem utilizar o LibreOffice, vocês podem utilizar algum transformador online que tiver para salvar esse arquivo em DBF. Eu vou copiar esses dados. Lembrando que o cabeçalho aqui, a primeira linha, vai aparecer sempre na forma para importar os dados lá no Sysvar, então é bom que vocês já coloquem aqui, que seja bem informativo para que vocês não tenham dúvida na hora de rodar esses dados. Então, estou copiando esses meus dados, vou abrir meu LibreOffice na função Calc, que seria uma similaridade do Excel. Vou colar esses meus dados, simplesmente vou salvar vou salvar na opção DBF. Então, DBase, salvem num local, numa pasta que vocês desejarem. Vou salvar com o nome aqui, dados, blocos, e vou salvar em DBF. Então, salvar, deem OK aqui e fechem o arquivo em LibreOffice, porque senão há problema de compatibilidade com o Sysvar e dá erro no Sysvar. Então, fechei aqui. Vou abrir, então, o meu programa, o Sysvar. Aqui está o meu programa. Sempre antes de fazer a análise de variância e as estatísticas paramétricas, eu preciso verificar se as pressuposições são atendidas. Uma das principais delas é
a normalidade. Então, vou fazer a análise de normalidade para ver se os meus dados eles são normais. Então, vou em análise. Posso fazer direto, se quiser fazer só Shapiro-Wilk, faço por aqui, mas eu vou fazer a estatística descritiva. Vou em arquivo, pronto. Vou abrir o arquivo, localizem o arquivo, dados blocos. Cliquei em abrir. E vou selecionar a variável, nesse caso que foi medido foi volume. Então, clico em volume e eu vou fazer o teste de normalidade. Dá para fazer outras opções aqui, mas o que me interessa é plotar um gráfico de frequências, de distribuição normal, mas o que eu quero fazer é só o teste de normalidade. Então, clico na variável volume, clico no teste de normalidade, clico em analisar. Abriu aqui os meus resultados, a minha saída. Para a variável volume, aqui estão estatísticas básicas. Aqui para baixo eu vou encontrar, então, meu teste de normalidade. Fazendo por aqui, ele faz para os dois, para Shapiro-Wilk e para Kolmogorov-Smirnov, os dois principais testes para verificação de normalidade. O que eu vou analisar? O p-valor, que são esses dados aqui de Shapiro-Wilk e esse dado aqui de Kolmogorov-Smirnov. Para ser normal, eu preciso que eu aceite a minha hipótese H0, ou seja, de normalidade para os meus dados. Para ser normal, o valor da significância tem que ser maior que o valor do teste tem que ser maior que o valor da significância que eu estou trabalhando a 5% de erro. Então, aqui o valor foi 0,92 para Shapiro-Wilk e 0,97 para Kolmogorov-Smirnov. Então, pelos dois testes de normalidade, os meus dados eles seguem uma distribuição normal e eles estão aptos, então, para serem analisados na estatística paramétrica. Então, fazendo uma nova e fazendo um teste de médias, um teste complementar. Eu vou fechar aqui, não vou salvar, mas se quiserem salvar, vocês podem fazer salvar o arquivo que depois abre em opção de Word. Então, vou fazer a minha análise, a nova, aqui no Sysvar, análise de variância, a nova, abriu essa janela, eu vou em abrir arquivo, seleciono o arquivo, abro ele, vai aparecer aqui do meu lado direito a primeira linha ainda que eu coloquei lá na minha planilha em Excel. Como nós temos um delineamento em blocos, nós temos duas fontes de variação. A fonte de variação bloco, clico em bloco e clico em adicionar, vai aparecer aqui na esquerda. E clico na outra fonte de variação, que é a fonte de variação tratamento. Clico em tratamento, clico em adicionar, vai aparecer aqui. E tem mais, pensando lá na nova, o erro e o total, mas esses são automáticos. Tem o bloco e tem o tratamento, vou finalizar. Então, fim, sim. Não precisamos fazer um teste de médias ou uma análise complementar para bloco, única para tratamento. Clicamos em tratamento e vamos escolher o teste. Os tratamentos eles eram qualitativos, eram diferentes espécies. Nós vamos optar por um teste de médias. Vou selecionar o TUC, 5%, ok. Se eu quiser fazer outro teste junto, posso clicar de novo e vou escolher outro teste. Eu vou escolher Scott Knott. Ok, de novo, ok. Agora a opção de variável. A minha variável é volume. O que foi avaliado no meu experimento foi volume. Clico em volume, apareceu aqui no meu lado esquerdo. Vou clicar em finalizar. Finalizar de novo, porque não precisamos transformar. Nós já verificamos a normalidade e deu normal. Finalizar, abriu o arquivo. Vou salvar esse arquivo. Resultado bloco para que eu abra melhor esse arquivo para uma visualização mais adequada. Estou abrindo o arquivo, ele vai abrir no próprio Word. Aqui está a minha saída do programa. Aqui está a minha tabela da análise de variância, em que eu tenho a fonte de variação bloco. Vou fazer a análise do bloco pelo meu p-valor, pelo meu valor de significância. Estou trabalhando a 5%, esse valor de P de bloco foi maior que meu nível de significância, quer dizer que eu aceito, ou seja,
não há diferença entre os blocos. Os blocos eles não foram significativos, eles são homogêneos. Fazer a análise para a fonte de variação tratamento, se o crescimento, se o incremento das diferentes espécies é diferente. P-valor menor que 0,05, significativa, ou seja, rejeita-se a hipótese H0. Então, há diferença entre algum tratamento. O valor do coeficiente de variação deu 13, um coeficiente adequado até pela variável que nós temos, que é volume. Como deu diferença significativa, nós vamos para um teste de médias. Nós vamos verificar, o que eu solicitei lá foi o teste de Tuck. Aqui está o nosso valor do delta, ou DMS, e aqui estão os resultados para o teste. Quanto maior o incremento, nesse caso, melhor. Então, como já falei no experimento de Dick, ele sempre ordena da menor média para a maior média. Neste caso, o tratamento com araucária teve a maior média, mas não diferenciou do cedro. Podemos, ele dá o resultado número, letra, número, nós podemos transformar só para numéricos. Então, podemos colocar aqui o A, AB, B, B e C. Seria o nosso melhor tratamento, como eu acabei de falar, é a araucária, que não diferencia do cedro, e a espécie com menor incremento em volume, que diferencia das demais, é a espécie grape. Aqui, no caso desse exemplo, pelo teste de Tuck, temos um tratamento com ambiguidade. Se nós escolhêssemos o teste de Scott-Knott, que é um teste que não tem ambiguidade, que não dá dois tratamentos com as mesmas letras, nós vamos ter, obviamente, as mesmas médias, mas nós vamos ter um resultado do teste um pouco diferente, que nós teremos A, B, B, B e A. E C, desculpa. Então, como já fiz a análise para o teste de Tuck, no teste de Scott-Knott, o mesmo resultado, só que agora ele colocou que somente a araucária é a espécie superior, que tem diferença em todas as outras. Cedro, canjerana e louro são as espécies parecidas no incremento, não diferenciaram entre si, e a grape o pior tratamento. Então é isso, essa análise. Espero que vocês tenham aprendido aí a fazer essa análise no programa SysVar.